Salve, salve, galera! Para você que está aí se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, aqui, professor Roland Pontes, coordenador do projeto Estudando por Questões. É verdade, aquele projeto que você só não pode desistir. Continue caminhando que a sua aprovação virá. Nesse vídeo, eu vou tratar com vocês a respeito de uma análise do edital que foi o da prova de 2014 e aquilo que eu acredito que venha como mudança para o concurso previsto agora para 2022-2023. Vamos começar falando a respeito do núcleo base das disciplinas. Língua portuguesa, a previsão é de que não ocorra mudança nenhuma, até porque a gente sabe que a língua portuguesa ela é uma língua dinâmica, porém não houve nenhuma alteração grande dentro do contexto da língua portuguesa após o último edital. A parte que vem redação. Redação é uma disciplina importantíssima. Você que está aí se preparando tem que acompanhar lá no canal um vídeo que eu postei com 16 possíveis temas de redação para o concurso da PEMERG e também concursos para as carreiras militares. Aí, saindo desse núcleo de língua portuguesa e redação, que eu não acredito que venham muitas mudanças, né? Possivelmente temas da atualidade na redação, mas língua portuguesa permaneça a mesma coisa. Já na parte de informática, essa aí sim tem sido a disciplina que mais tem reprovado alunos em concursos. Você que está acostumado aí a mexer em Instagram, Facebook, Twitter e outras redes sociais quaisquer, você acha que você é um mago da informática. Você não sabe nada, porque o que eles estão cobrando de você é a teoria de informática, não é a prática de mexer no celular e coisas do tipo. Então, sai dessa tua caixinha aí, vai procurar alguma informação mais consistente sobre o último edital da Polícia Militar e ver as atualizações. Importantíssimo, nosso grupo da PEMERG praticamos ali muitas questões de informática de 2014 para cá, que tem ali aquelas possíveis alterações. E também pega questões de últimos concursos, daqueles concursos que foram mais recentes com tópicos da informática. E aí a gente passa para um outro núcleo, que é História do Brasil e Geografia do Rio de Janeiro. Em se tratando de História do Brasil, é o mesmo edital da ESA, da Escola de Sargento das Armas. Não muda nada, é o mesmo. Portanto, você que está se preparando para a ESA, tem uma boa base na disciplina de História e Língua Portuguesa e também Redação para fazer essa prova. Aí vem a parte da Geografia. Geografia é específico do Rio de Janeiro. Então, você acaba tendo ali uma base de informações muito localizada, muito regionalizada. E é importante que você faça essa análise muito bem estruturada. Porém, o que eu acredito que possa vir alterando para o concurso? Aí é uma previsão minha, é uma hipótese que eu trabalho na minha cabeça. Em se tratando de História e Geografia, esse bloco ele poderia ser transformado em atualidade, onde você englobaria todo o contexto de política, economia, sociedade, cultura, humanidade. Seria um bloco bem legal de ser trabalhado. E também poderia ser transformado em geopolítica do Brasil, porque você consegue ter também os mesmos tópicos que eu falei anteriormente. Então, esse bloco de História e Geografia, eu acrescentaria aí também a Sociologia, até pela análise sociológica do espaço social. Acredito que seria uma mudança muito legal se tivesse esse contexto, História, Geografia e Sociologia, transformando-se em atualidade ou geopolítica do Brasil. Acredito que seja fantástica uma mudança dessa. A prova teria um nível muito mais interessante. Você pode até estar pensando assim, ficaria mais difícil, mais complicado. De certa forma, não.
porque seria o teu conhecimento do dia a dia, o teu conhecimento daquilo que você vem acompanhando nas informações referentes ao país. Então, seria muito importante. Aí vamos para o outro bloco, direitos humanos e CTB. No que pega direitos humanos, na última prova foram cobradas 3 questões sobre o artigo 5º da Constituição. Muito interessante, muito interessante. Por quê? Porque faz com que você tenha a obrigatoriedade de conhecer as garantias fundamentais do cidadão e principalmente o próprio conceito de direitos humanos, que está atrelado ao princípio básico, fundamental da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Então, esse núcleo aí de direitos humanos, eu permaneço com ele, eu entendo que seria importantíssimo a manutenção desse item, até pela a atuação da Polícia Militar. CTB, está previsto lá no artigo 23, inciso 3º, a participação das polícias militares, mediante convênio, também no trânsito. Então, além de tudo isso, além do policial ser o cidadão, ele também é responsável pela manutenção da fluidez do trânsito. E com isso é importante a manutenção desse tópico. Agora, esse CTB e direitos humanos, eu acredito que possa ser também adicionado uma parte de direito constitucional, onde você entenderia aí o início da Constituição, propriamente, do artigo 1º até o artigo 5º, onde você tem os princípios fundamentais, você tem ali os poderes, você tem os objetivos, as relações exteriores do Brasil e, principalmente, lá no artigo 144 da segurança pública, a participação da Polícia Militar na segurança pública. E fundamental esse entendimento. Além de, também, você como órgão do Executivo, também deveria entender um pouquinho sobre essa parte do direito constitucional. Aí, eu acredito que pudesse ser também inserido direito administrativo, os princípios da administração pública, você atuando com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Fundamental a introdução desse tópico também. E aí viria a parte que eu acredito que seja uma das mudanças mais radicais, mas também necessárias. O policial militar, ele é um agente da lei. Portanto, ele tem que conhecer a lei para que na hora do atendimento a uma conduta, a uma chamada, ele possa saber como tipificá-la, para que assim ele proceda à sua autuação. Então, seria interessante a entrada do direito penal, nem que sejam noções básicas de direito penal, para que ele possa conhecer melhor a fundo aquilo que ele estará fazendo, para que ele possa estar ciente dos seus atos, da sua responsabilidade, atuando dentro dos princípios da administração pública. Então, nesse caso aí, eu acho que o direito penal, na parte que toca ali nos crimes contra a pessoa, a parte inicial do Código Penal, os princípios do direito penal, eu acho que são noções de direito penal, elas são importantíssimas nesse momento. Da mesma forma, eu não acredito muito que seja importante o processo penal, mas também deveria cair noções básicas de processo penal, para que o policial ele possa ter conhecimento de como isolar o local do crime, para que ele possa evitar que outras pessoas tenham contato com as provas relacionadas àquele crime. Então isso daí a gente encontra no processo penal. E da mesma maneira, uma alteração recente que nós tivemos no edital, o que aconteceu? Foram introduzidas 3 leis especiais, 3 leis extravagantes. A Lei Maria da Penha, o Estatuto do Idoso e também o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência. Eu acredito, analisando propriamente editais de guardas municipais aqui da região metropolitana do Rio, em que foram cobrados, por exemplo, lei de drogas, Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes hediondos. Esses
tópicos, eles deveriam ser inseridos também no edital da Polícia Militar. Inclusive, o próprio Estatuto do Desarmamento, até porque a gente tem uma onda muito grande aí de violência pelo estado do Rio de Janeiro, e é importante que o policial ele tenha conhecimento dessa lei para que ele possa saber o que ele está realizando naquele momento. Então, como é que ficaria, na minha visão, esse bloco? Deveria permanecer o CTB, os direitos humanos, entraria a parte da introdução ou noções básicas de direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processo penal e também leis extravagantes. Aí você vai se perguntar: ô Ronan, mas é importante que haja essa mudança tão grande depois de tanto tempo de concurso? Ao meu entender, eu acredito que sim. Por quê? Porque eu acho que você estaria nivelando por cima o padrão do policial militar que estaria sendo aprovado nesse concurso. E a gente não teria aí uma série de problemas, como nós vimos acontecendo aí ao longo dos anos em relação à formação do policial militar. Então é uma visão minha, não é visão de mais ninguém. Um pensamento meu de como eu gostaria que fosse o edital da Polícia Militar para o próximo concurso. Só para a gente poder fechar esse vídeo, vou repetir como é que eu entenderia uma possível alteração no edital para o concurso de 2022-23. Manutenção de língua portuguesa e redação e informática, núcleo base. Posteriormente, história e geografia e sociologia transformariam-se em atualidade ou geopolítica do Brasil. E na parte central, do núcleo central dos conhecimentos específicos, nós teríamos CTB, direitos humanos, direito constitucional, direito administrativo, penal, processo penal e as leis extravagantes. Essa minha reflexão, essa minha análise sobre o edital anterior para o edital 2022-23 se procede mediante a análise que eu tenho feito em relação aos editais de guardas municipais pelo Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. Então, eu vou deixando para você aqui o meu abraço. Eu espero que você tenha compreendido que isso aí não é uma mudança, né? Não é uma mudança que já está prevista, mas sim um pensamento meu em relação ao próximo edital. Eu vou dizendo para você que não adianta chorar, você vai ter que estudar. Se é teu objetivo, se é tua meta, se é teu sonho, você só não pode desistir.